A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a diaconisa Stephanie. Falo aqui da congregação em Planaltina, Goiás, sob a liderança do pastor Fernando. Desde já quero agradecê-lo por fazer parte desse grande projeto de leitura bíblica diária e também agradecer ao nosso amado pastor Gideon Júnior e à nossa amada pastora Loide Ramos por essa oportunidade. Hoje, dando continuidade à leitura do livro de Josué, falaremos sobre o capítulo 11. Veremos mais das grandes vitórias de Josué e da grande força do exército do Senhor. E ainda falando das grandes vitórias de Josué, depois de ter ocorrido o dia mais longo da história, onde ocorre a morte de 12 reinos do sul, juntamente com seus reis, como descrito no capítulo 10, no versículo 40, que diz assim: Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Então, como nós lemos ontem, nós vimos que ocorreu ali o dia mais longo de toda a história. O sol parou, a lua retrocedeu e Josué foi vencedor ali naquela batalha. Ele orou e pediu a Deus para que o dia se alongasse, para que ele conseguisse vencer a todos os seus inimigos. E o Senhor concedeu. O Senhor concedeu vitória ali naquela batalha. E no capítulo 11 não será diferente. Ainda veremos mais relatos das vitórias de Josué, mais relatos das bênçãos que Josué alcançou ali diante das suas dificuldades, das suas batalhas. E toda essa ordenância foi descrita ainda a Moisés. E Moisés passou a Josué para que fizesse quando chegasse lá em Canaã. E nós vemos esses relatos em Números 33, a partir do versículo 50. 33, 50, 51, 52 e 53. Que nós vemos aqui em Números as ordenanças do Senhor a Moisés, que diz assim: O Senhor falou a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Então, essa orientação foi dada a Moisés, e Moisés então passa a Josué toda essa orientação dada por Deus de como proceder após passar o Jordão, e Josué assim o fez, em obediência a tudo aquilo que lhe foi proposto, tudo aquilo que o Senhor tinha falado, ele, em obediência, fez ali. E por muitos dias Josué fez guerra, como lemos nos versículos de 1 a 5 do capítulo 11, de 1 a 5 nós vemos que por muitos dias ele fez guerra. Vemos que os reis do norte se uniram contra Josué. Ainda com as notícias se espalhando sobre a morte dos reis do sul, os reis cananitas do norte se uniram a fim de destruir o exército israelita. Com grandes exércitos, como descrito no versículo 4, em multidões como a areia que está na praia do mar. Sob o comando de Jabim, o rei de Azor, estavam em vantagem aos israelitas. Então eles se uniram e estavam em vantagem contra os israelitas. Possivelmente 10.000 homens a mais, e ainda com cavalos e carros que acompanhavam a infantaria e transportavam os condutores com um arco ou suprimento de lanças. Porém, ao acamparem junto às águas de Merom, Josué, com toda a sua gente de guerra, como descrito no versículo 7, usou de estratégia e os surpreendeu em seu acampamento e os feriram, a chamada Batalha das Águas de Merom. O local exato dessas águas de Merom é desconhecido. Muitos estudiosos acreditam que o lugar mais preciso estaria em algum ponto entre o Mar da Galileia e a costa do Mediterrâneo. E o que nós vemos aqui é que o exército era muito maior, era numeroso, estava em vantagem quanto aos israelitas. Porém, o Senhor deu essa estratégia a Josué para que ele fosse
e surpreendesse a todos aqueles homens e matassem a todos. E então a vitória ali foi de Josué e do seu exército. Embora eles estivessem em maior número, eles ainda conseguiram vencer toda essa gente. E no versículo 8, descreve os cananeus fugindo por todas as direções, em um total alvoroço, pois a grande Sidom era uma cidade fenícia na costa do Mediterrâneo, e Misrofete-Maim ficava ao sul desta. E Josué matou a todos, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo, conforme o Senhor lhe dissera. Então, conforme o Senhor havia ordenado, Josué assim o fez. E foi vencendo. O Senhor foi dando estratégias a ele de como vencer aquele numeroso exército. Aos olhos humanos poderia ser impossível. Eles estavam em maior número, mas Josué confiou no Senhor e conseguiu ali vencer aquele grande e terrível exército. E fez tudo como o Senhor havia ordenado. Matou a todos, queimou a todos, como o Senhor havia dito. Em Deuteronômio 7, no versículo 1, 2 e 5, diz assim: Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. O Senhor teu Deus os tiver dado diante de ti para os ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, não terás piedade delas. Porém, assim lhe fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques e as queimareis a fogo, e as suas imagens de escultura. Os cananeus estavam sendo julgados por sua perversidade. No versículo 20, nós vemos: aquele cujo coração for endurecido por Deus não eram pessoas de boa índole, mas sim indivíduos que haviam se comprometido com a maldade, assim como aconteceu com Faraó. Então nós vemos toda essa maldade desse povo que o Senhor havia ordenado que fossem destruídos. Não foi por acaso, não foi de um dia para a noite. Havia toda uma perversidade envolvida. Havia toda uma iniquidade envolvida. E o Senhor ali havia orientado que todos deveriam ser mortos. Toda a orientação foi dada por Deus. E nós vemos em Romanos 9, versículo 14, 17 e 18. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantarei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então, no versículo 20, nós vemos que aqueles cujo coração for endurecido por Deus não eram pessoas de boa índole, mas sim indivíduos que haviam se comprometido com a maldade, assim como aconteceu com Faraó. E em tudo o Senhor dá a resposta, e em tudo o Senhor faz para que o nome dele seja glorificado. A vitória é do povo de Deus, então o Senhor tem suas estratégias e sua maneira de agir. E não há injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma, como diz em Romanos. Em tudo o Senhor faz para a glória do seu nome e para que a bênção seja alcançada, conforme tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele orienta. E nós devemos confiar naquilo que o Senhor nos diz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez aos nossos olhos nós não conseguimos compreender, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o hoje, ele sabe o amanhã, e ele deixa as orientações para que devemos seguir aquilo que ele nos orienta, né? E no versículo 21 nós vemos: naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. E quem eram esses tais anaquins? Os anaquins são também chamados filhos de Anak. Em algumas traduções, enaquins. A palavra Anak vem do hebraico colar,
Por isso, são identificados por alguns estudiosos como o povo do pescoço ou o povo do pescoço comprido. Os Anaquins são mencionados na Bíblia como tendo uma estatura extraordinária. A fama dos Anaquins, como uma raça de gigantes, amedrontava os povos vizinhos. Então, nós vemos aqui a continuidade dessa batalha, a continuidade dessas vitórias alcançadas ali por Josué. Então, o Senhor deu ali a vitória aos reis do norte, dando ali aquela bênção em tudo. O Senhor, conforme o Senhor tinha orientado, Josué assim o fez, e o Senhor ajudou ele em tudo que ele foi fazer. E no versículo 21 do capítulo 11, nós vemos aqui o relato sobre os Anaquins. Anaquins eram os gigantes, aqui como diz, né? Era uma raça de gigante que amedrontava os povos vizinhos. Em Números 13, no versículo 32 e 33, nós vamos ver aqui. Números 13, 32 e 33, diz assim: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos nossos olhos. Quando os 12 espias foram espiar a terra de Canaã, identificaram homens de grande estatura, gigantes. Esses anaquins foram gigantes que os espias temeram. Em Deuteronômio 1, versículo 28, diz assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos dos filhos do gigante. Porém, Josué, com toda a sua coragem e confiança no Senhor, destruiu a todos os gigantes que habitavam nas montanhas. Então, o povo estava temeroso com as notícias que se espalhavam, que existiam ali filhos de gigantes, que eram homens de grande estatura, homens que poderiam destruir a eles, né? Como eles disseram aqui, aos nossos olhos somos como gafanhotos perto dele. Então eram homens gigantes, eram homens de grande estatura. Porém, Josué não temeu. Josué foi com toda a sua coragem, sua confiança, e destruiu a todos os gigantes que habitavam nas montanhas. O povo, que dantes era temidos, agora foram destruídos. A derrota deles finalmente garantiu ao povo de Israel a posse da terra prometida. A geração atual de Israel aprendeu a confiar no Senhor, independente dos obstáculos que lhe aparecessem. Então, não bastava ter um exército numeroso, maior do que o seu exército. Ele avançou e conseguiu vencer. E ainda existia um obstáculo muito maior. Aquilo que as pessoas diziam era que aqueles gigantes eram de grande estatura e que ninguém poderia vencer, então eles temeram. Mas Josué não temeu, ele confiou no Senhor. Ele acreditou que ele poderia vencer ali aqueles obstáculos, independente do que aparecesse à sua frente, ele acreditou que ele venceria. E assim aconteceu. Independente do obstáculo que apareceu na frente dele, ele venceu, ele alcançou, ele conseguiu. Josué tomou toda a terra e deu em herança aos filhos de Israel, como vemos no versículo 23. Como Deus havia prometido a Abraão posteriormente, em Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Prometeu que os seus descendentes conquistariam a terra. Embora ainda se cumpriu a escravidão do povo por 400 anos no Egito,
bem como a libertação por meio de Moisés, a passagem dos 40 anos no deserto, diversas guerras conquistadas pela liderança de Josué à terra prometida. Deus prometeu a Abraão uma terra, uma grande nação, uma bênção, que alcançariam todas as nações da terra, e a última parte da promessa se cumpre hoje, na proclamação missionária do Evangelho de Cristo, bem como a promessa de uma pátria celeste, a Nova Jerusalém, um lar definitivo, não mais na terra, mas sim no céu, que cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Então, essa grande vitória de Josué nos traz à memória aquilo que o Senhor havia prometido a Abraão, que Abraão iria possuir uma grande terra, que o Senhor daria ali a grande terra aos seus descendentes. E o Senhor assim o fez, conforme Josué foi avançando, nesse fato em específico, ele foi lutando ali, foi vencendo, e foi conquistando, e foi se cumprindo ali as promessas que o Senhor tinha feito muito antes, as promessas que o Senhor tinha ordenado ali ao seu povo, promessas de paz, promessas de prosperidade, promessas de bênção sobre a vida daquele povo, o povo de Deus. E passou assim todo um tempo para que isso ocorresse, né? Houve ali a escravidão, houve ali o tempo no deserto, diversas guerras. Muita coisa aconteceu até que se chegasse a Josué. Mas a promessa permaneceu, aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu ali na vida deles. E hoje, nos nossos dias, nós ainda temos a nossa promessa, a promessa de alcançar ali aos céus, alcançar a Nova Jerusalém. E nós estamos também trilhando um caminho de muitas guerras, de muitas dificuldades, de muitos imprevistos, de coisas que nos amedrontam, mas a nossa esperança, a nossa promessa é que há um céu por eterna morada, que há um descanso lá no céu, que o Senhor irá nos dar aquilo que ele nos prometeu. Assim como ele prometeu a Josué e cumpriu, assim como ele prometeu a Abraão e cumpriu, assim como ele prometeu a Moisés e cumpriu, o Senhor também cumprirá a promessa que ele nos fez da Nova Jerusalém, da nossa pátria celeste. Pela fé, somos herdeiros da promessa, como descrito em Gálatas 3:29, que diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sendo então participantes da herança, como diz em Apocalipse 21, versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Também em João 14, ele diz assim, no versículo 2, Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Mateus 25:34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa grande promessa, essa é a nossa grande esperança. E é o que nos alegra os nossos corações. Saber que tem um Deus tão zeloso que cuida de nós nos mínimos detalhes, que nos prometeu grandes coisas. Embora a luta que estivermos passando hoje, a dificuldade que estivermos enfrentando hoje, seja como um grande gigante, algo que venha nos aterrorizar, e ainda um grande exército tão numeroso que nós não podemos nem contar de tão grande. E eles estão em vantagem, eles causam medo, mas nós precisamos ser como Josué, ser fortes e corajosos, lutar contra as guerras, contra as batalhas, lutar contra tudo aquilo que nos afasta da promessa, lutar contra tudo aquilo que nos afasta da segurança em Deus, porque o Senhor nos dá segurança, Ele nos dá a vitória. Nós somos como Josué, nós temos o mesmo Deus que operou ali naquela situação, naquelas dificuldades, é o nosso Deus.
Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A força dele ainda continua sendo a mesma. Ele ainda continua grande em misericórdia e ele ainda continua grande em promessas. São grandes as promessas que o Senhor nos deu. Grandes promessas de paz e não de mal. Grandes promessas para construir, conquistar um reino nos céus. Assim como ele prometeu, nós fazemos parte dessa herança, somos participantes dessa herança. O Senhor está preparando tudo para nós. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu me despeço aqui, meus irmãos, que possamos ser fortes como Josué, perseverando sempre até alcançarmos a cidade santa. Que possamos ter o Josué como nosso exemplo, sermos fortes e corajosos, para que possamos vencer até o fim. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.